Um feliz sábado a todos. Já me sinto muito à vontade nesse lugar. Como é que vocês descobriram que eu gosto de solos de guitarra? Eu ouço na minha casa os mais destacados solistas de violão, os violinistas que existem hoje em dia, porque eu aprecio muito, desde a minha infância eu aprecio. Hoje eu tenho uma surpresa especial, tá? Para mostrar que a Bíblia estava certa, não é bom que o homem esteja só. Eu trouxe a minha melhor metade. Não poderia ficar eu, fazendo vocês suportarem apenas a pior metade minha, Eu tinha que apresentar a melhor metade minha. Minha esposa chama Margot, em alemão eles falam Margot, em português pode falar Margot, tá? E a Margot adoçou a minha vida, não amargou. A gente está feliz que você está aqui com a gente e você vai fazer parte dessa igreja. Logo, nossas cartas de membro vêm também para sermos membros oficiais dessa igreja, como cada um de vocês aqui também. E gostaria que vocês dessem as boas-vindas para a minha melhor parte, porque sem ela, vocês não querão ver o que vem. Obrigado, querida. Deus abençoe. Eu gostaria de uma breve palavra de oração para podermos entrar no sermão, na mensagem desta manhã. Oremos. Pai querido, te somos gratos porque teu Filho veio aqui a essa terra. Veio e se tornou carne entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Deus, porque o reino veio até nós através da pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque nós podemos ser cidadãos deste reino, aqui, agora, hoje, nesse instante. Queremos, Deus, pedir que apliques em nosso coração as características desse reino, e que possamos crescer e nos desenvolvermos como cidadãos desse reino. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada pudemos ver que João Batista, quando anunciou a Jesus, ele falou: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Jesus, quando começou a sua pregação, ele falou: o reino de Deus está próximo, porque onde Jesus estava, o reino de Deus também estava. E quando Jesus começou a pregar, o primeiro sermão que apresentou, já apresentou, para surpresa da religião institucionalizada, engessada da época, Jesus já apresentou de cara as características que podem e devem estar no seu e no meu coração, para podermos fazer parte deste reino dos céus. E ele começou: felizes são os humildes, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores, felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, felizes são os puros de coração. E ele foi descrevendo as características do reino de Deus em nós, aquilo que você e eu precisamos buscar todos os dias para sermos os cidadãos do reino de Deus. Queridos, eu queria fazer parte 2. Como é que foi na vida dos discípulos essa aquisição, essa compreensão do reino de Deus quando Jesus estava aqui? Não esqueçam que Jesus pegou aquele bando de homens improváveis, se cercou deles por 3 anos e meio e andou com eles durante esse período e os influenciou, os ensinou, os orientou. O foco principal de Jesus nunca foi as multidões, e eu gostaria que você comprovasse isso em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que foi logo no início desse sermão da montanha, ao qual eu fiz referência, onde Jesus já apresenta de cara para quem que ele de fato estava falando. Abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo Jesus o quê? As multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Passou a ensiná-los os discípulos ou passou a ensiná-las as multidões? O que está escrito na tua Bíblia aí? Passou a
ensiná-los. Os discípulos eram o objeto principal do ensino de Jesus. É óbvio que ele aproveitou que a multidão estava ali, já foi ensinando como se fala em público, como a gente pode orientar as pessoas, mas o ensino era para os discípulos. Interessante, né? Passou a ensiná-los, os discípulos. E assim, cada ato de Jesus, cada momento da vida de Jesus, era um ato para ensinar aqueles discípulos, para prepará-los como líderes, para multiplicadores do seu reino aqui na terra. Será que eles captaram isso? Será que eles entenderam com facilidade? Jesus usou todos os tipos de recursos que ele podia. No começo ele utilizou muitas parábolas, assim como está, por exemplo, em Mateus 13, vem uma série de parábolas a respeito do reino de Deus. E ali diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que uma vez semeado se torna uma árvore enorme, e as aves fazem seus ninhos nessa árvore. Querendo dizer que o reino de Deus cresce, não só em número de pessoas, cresce também dentro de você e de mim. Eu gostaria aqui de deixar claro que eu não sou seguidor de um Deus estático, e a minha religião não é estática. Deus não fez obras de arte estáticas. Quem faz obras de arte estáticas são os seres humanos. Os maiores, os melhores de todos os pintores, escultores, conseguiram, na melhor das hipóteses, fazer uma obra de arte estática, parada. Bonita, às vezes maravilhosa, impressionante, inspiradora, mas estática. Já viu um pôr do sol? Quando o sol vai baixando, pouco a pouco aquelas luzes, aquelas cores vão mudando de um amarelo intenso para um laranja, para um vermelho púrpura, até que se esconde o sol atrás do horizonte e ficam, parece que contornos dourados, mostrando que vai passando de uma cena para outra devagar. Você e eu somos obras de arte de Deus, e quando observamos que o reino de Deus, ele cresce, ele se expande, ele cresce e expande dentro de você também. Pastor, o senhor está me dizendo que eu ser semelhante a Jesus pode se desenvolver dentro de mim? É claro que é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as características do reino de Deus, o ser humilde, pode ser que eu tenha aceito o evangelho de uma maneira mais arrogante, com o coração prepotente, cheio de orgulho. Mas eu posso crescer, eu posso ir saindo dessa área, pouco a pouco, de arrogância e me tornando uma pessoa mansa, suave e humilde. E é exatamente esse é o trabalho de Jesus Cristo em nosso coração. E é nisso que consiste o reino de Deus. Se o reino de Deus está em você, ele está se desenvolvendo. Mas também fala ali, da parábola do fermento. O reino de Deus é como um fermento que misturado à massa, leveda toda a massa e faz crescer. De novo fala de crescimento. Fala também do reino de Deus como um tesouro escondido, que alguém pega todos os seus bens para comprar aquele terreno onde tem o tesouro escondido, para adquirir aquele terreno, porque aquele tesouro é muito mais precioso do que qualquer coisa que ele possa ter. Quando a gente abre mão, quando a gente entende o reino de Deus e se aproxima desse reino de Deus e permite com que Deus implante esse reino de Deus, você achou o maior tesouro, a maior pérola, a melhor coisa que você poderia achar. O reino de Deus é como uma rede, como um pai de família, como um rei, como um dono de casa. Fala das 10 virgens como representando o reino de Deus e assim por diante. Não é bonito isso? Jesus ensinando seus discípulos o que era o reino de Deus. Será que eles entenderam? Será que foi fácil eles captarem? Aquele reino que não se enxerga, que não se vê, que não se pode medir. Será? Será? Olha o texto no livro Desejar Todas as Nações. Gostaria de lê-lo com vocês.
Jesus preparava os discípulos pelo contato pessoal e a associação, ensinava-os às vezes, sentado entre eles nas encostas da montanha, às margens do lago, ou caminhando em sua companhia. Revelava-lhes os mistérios do reino de Deus. Não pregava como fazem os homens de hoje em dia. Eu fiquei preocupado quando eu li esse texto. Será que eu sou um desses homens que prega desse jeito, como Jesus disse que não era para pregar? Eu vou começar a estudar esse negócio. E se preparem, que é possível que o pregador aqui tenha que mudar o seu jeito. Porque se não era o jeito de Jesus, eu não quero fazer parte desse negócio. Tá? Diz ali, ó, ele não pregava como fazem os homens hoje em dia, sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem, desdobrava as verdades no caminho da salvação. Olha que bonito. Ele ensinava os princípios do reino de Deus para os seus discípulos. Será que eles entenderam isso? Dá uma olhada comigo aqui. Jesus foi batizado. Pouco depois disso, ele já começa a escolher os seus 12 discípulos. E ele passa para praticamente o tempo todo do seu ministério, ele gasta ensinando, curando, convivendo com esses discípulos. Ele come com eles, ele anda com eles, ele ensina, ele os repreende, ele corrige. Jesus trabalha com eles e os envia para servirem, para eles aprenderem na prática, na vivência real do dia a dia, o que é esse reino. Como é que esse reino se transfere para o coração de outras pessoas? Como é que esse reino se torna vivo? E não apenas uma teoria que alguém fale de púlpito num sermão que a gente não deve pregar. Queridos, e Jesus se relacionava intimamente com ele, tentando e entendendo que é apenas por relacionamentos significativos que esse reino começa a entrar, a compreensão viva, real desse reino, a vivência prática de uma religião viva, começa a entrar no coração. É quando você vê vida vivida, vivendo religião viva. Desculpa, me atrapalhei um pouquinho. É que eu ainda estou um pouco nervoso diante de vocês. É quando uma vida vê em outra vida a religião viva sendo vivida. É aí que surge vida. É quando alguém tem o direito de ver o reino de Deus vivo em você, meu irmão, minha irmã. É ali que desperta dentro deles. É quando você vive humildade, simplicidade. É quando a pessoa pode ver no teu coração o amor genuíno que vem de Jesus. É aí, querido, que desperta nas outras pessoas a vontade de perceber esse reino. Tivemos a semana passada, depois do meu sermão, que eu tremi aqui que nem vara verde. Vocês não viram? Eu sei disfarçar bem. Mas eu fui junto com os anciãos na casa do pastor Fuchner e eu me senti abraçado, como que pela igreja toda, sendo bem-vindo. Quero agradecer à família Fuchner e todos os anciãos dessa igreja pelo carinho. Conversamos, batemos papo. Eu fiz a escalação dos meus 4 irmãos. Eles ficaram, são todos nomes alemães. E eu senti a presença de Deus. A Bíblia não estava aberta. É bom que ela esteja, é bom que preguemos a palavra, mas é bom vermos a palavra sendo vivida na vida de irmãos que compartilham, que dão risada juntos, que brincam e que vivem o reino de Deus. As histórias que a gente ouviu ali, mostrando a transformação de uma teoria em vida vivida, coisa bonita e maravilhosa. Obrigado por compartilhar o teu testemunho. Jesus se relacionava intimamente com eles e tentando mostrar para eles o que é esse reino. No entanto, eles tinham dificuldade. Mesmo o próprio João Batista, que havia apresentado Jesus Cristo, e depois os seus discípulos. Olha essa citação também do livro Desejado a Todas as Nações. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Deus. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi. E ao passar o tempo, e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Parece que a expectativa de João Batista e dos discípulos de Jesus era uma expectativa de um reino palpável e visível.
Agora imagine comigo, Jesus ensinando os princípios do reino de Deus, ensinando as coisas típicas do reino de Deus, mas na cabeça deles, prestem bem atenção comigo aqui, na cabeça deles havia sido aberta uma gavetinha, e todas as frases, todas as parábolas, tudo que Jesus fazia, entrava nessa gavetinha. Sabe que gavetinha que era essa? Eles queriam que Jesus fosse um rei, visível, palpável, com cetro na mão, trono, com coroa na cabeça, sentado num trono. E ele queria que Jesus comandasse os destinos de Israel visível e palpável. Eles estavam se iludindo que ser esse rei seria a coisa melhor que poderia acontecer para eles. E não estavam. E não estavam entendendo que a natureza do reino de Deus não era essa. Eles não conseguiam entender, não conseguiam alcançar o fato de que Jesus estava fundando um outro reino, um reino espiritual. Um reino que não é palpável, não é visível. Lembra um texto que eu citei a semana passada, lá de 2 Coríntios, capítulo 4, 18? Não atentando nós para as coisas que se veem. É o apelo. Mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, as que não se veem são eternas. Eu quero esse eterno. Você quer também? Eu lembro daqueles que estavam a semana passada, a mãozinha levantada. E eu pedi para tirar foto, tá? Eu tenho essa foto guardada comigo, porque isso ainda vai dar pano para manga, essa mãozinha levantada tua aí, viu? Você disse que quer, e tem coisas maravilhosas. Eu falei que tem mais do que nós temos experimentado, e tem coisas maravilhosas por aí. Mas está aqui, ó, eles não conseguiam captar. Imagine só, Jesus estava multiplicando pães e peixes, e na cabeça deles, naquela gavetinha da cabeça deles, entrava o seguinte: nossa, esse general vai ser fantástico, nós vamos para a frente de batalha, e ele vai levar 2 peixinhos e 5 pães, e vai multiplicar aquilo, nós vamos com 300 homens, com uma bolsa do lado. É possível que a gente enjoe um pouquinho de pão e peixe ao longo do caminho, mas pelo menos nós temos que comer. Não tem problema. E se for para alimentar Israel inteiro, nós vamos ser abençoados. Eles pensavam que esse rei facilmente poderia transformar pães e peixes para a população o tempo inteiro. Quando ele ressuscitou a filha lá da viúva, a filha de Jairo, ele ressuscitou, e depois a Lázaro, na cabeça deles eles disseram: nós vamos com 300 homens para o campo de batalha, e se na batalha matarem um, Jesus vai lá, põe a mão e sara, ele já volta de novo para o campo de batalha. Não é fantástico? Que rei melhor do que esse nós poderíamos pensar? Os ensinos do reino de Deus não entravam, não abriram uma nova gavetinha na cabeça dos discípulos. Não abriram a gavetinha de que eu tenho que me dedicar principalmente, não àquilo que se vê, aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Não principalmente. A minha busca não é principalmente daquilo que se enxerga. O reino de Deus consiste naquilo que não se enxerga, naquilo que não se pode medir, naquilo que é impalpável, nessas qualidades, nessas características de Deus reproduzidas no meu coração. É quando eu me torno mais amoroso, porque meu mestre é amoroso, é aí que o reino de Deus está em mim. E eles não entendiam isso. Eles não entendiam que essas coisas impalpáveis e invisíveis era o que eles precisavam aprender. Para que eles pudessem fazer parte do reino de Deus, eles não entendiam isso. Mas Jesus continuou. E ele foi. E ele ensinava e curava e fazia tudo aquilo que ele precisava fazer. Mas chegou o momento da morte, da ressurreição. E Jesus, agora, na sua morte, muitas coisas que não tinha como eles aprender antes. Eles não tinham como aprender antes. É apenas quando caiu por terra o sonho daquele reino visível e palpável, quando caiu por terra,
é que eles caíram em si. É quando caiu por terra a ambição de João e Tiago e da mãe que pediam um lugar do lado esquerdo e do lado direito. Lembra ainda? Senhor, quando começares com teu reino, põe um dos meus filhos do lado esquerdo e do direito. Aonde é que esses dois filhos dessa mulher teriam parado? Qual foi o trono de Jesus para inaugurar o reino? A cruz. E ao invés de dois ladrões, um de um lado, outro do outro, teria sido Tiago e João, se Deus tivesse atendido ao pedido daquela mulher insensata. Ela não tinha noção do que era o reino de Deus. O reino de Deus era um reino de sacrifício, de entrega. E eles não entenderam isso. Judas, naquela luta de tentar forçar Jesus a finalmente assumir o seu reino, o entregou e ele percebeu, parece, pelos comentários do livro Desejado a Todas as Nações, que o Judas foi aquele que mais havia entendido a natureza espiritual do reino. Mas ele fez as manobras tentando forçar Jesus a assumir um reino palpável e visível, como todo mundo esperava. E é por isso que ele entrou em desespero profundo, quando ele viu que realmente não era isso. Apenas a cruz foi responsável, foi possível, depois da cruz, os discípulos entenderem que não era aquilo que eles pensavam. Só que eles passaram por uma crise, lembram? Se esconderam com medo, não sabiam o que fazer, se esconderam com medo. E ali, fechadas as portas, tremendo, eles estavam ali escondidos porque temiam que eles também sofreriam a mesma sorte do seu mestre. Jesus, com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, depois da sua ressurreição, e diz o quê? Diz o quê? Paz seja convosco. Existe um pazômetro. Dá para medir? Dá para eu delimitar por algum sentido humano a quantidade de paz? Não. A característica espiritual, Jesus chega e já lhes oferece uma das características do reino: paz seja convosco. E eles aflitos, angustiados, ainda não conseguindo exatamente entender tudo que estava envolvido, ainda revolvidos naquela decepção. Senhor, nós pensamos que ias fundar o teu reino, e ele disse: eu fundei, mas não era. O que aconteceu? Confusos ainda. Lembra ainda dos dois discípulos, estavam indo para Emaús, e falando das coisas que aconteceram, e Jesus pega e lhes ensina o Evangelho, mais uma vez, lhes reensina o Evangelho, e no final eles dizem assim: não ardia em nós o coração enquanto ele falava? O que Jesus fez? Ele mostrou o reino de Deus como ele realmente era. Agora, queridos, nesses 40 dias que seguiram a morte e a ressurreição de Jesus, o que é que Jesus fez nesses 40 dias? Ele tomou todos aqueles ensinamentos dos 3 anos e meio que ele tinha ensinado, e agora ele retoma e reensina todos os ensinos novamente, agora sob a perspectiva da cruz. Sem cruz não existe compreensão do reino de Deus. Você não vai entender a decepção de querer um reino palpável e visível. Você não vai entender a decepção que surgiu quando esse reino palpável e visível não veio. Você não vai entender. E você não vai entender o reino invisível, interno, dentro do coração que Jesus estava querendo fundar. Sem cruz, nós nunca vamos entender o reino de Deus. Decepcionados, chateados, esses discípulos, sob a liderança de Pedro era pescador, e até Mateus, que era cobrador de impostos, foi atrás dele, quando ele disse assim: vamos voltar às redes, vamos abandonar esse negócio todo, não funcionou. Nós estávamos pensando que ia ser alguma coisa, mas acho que não foi não. E ainda no período de tentar achar significado para tudo aquilo que aconteceu na cruz, eles voltam para as redes, e Jesus vai buscá-los e restaura os discípulos na beira do mar da Galileia. Um homem parado na beira do mar,
fala assim: pro outro lado. Eles jogando as redes para pescar sem sucesso. E agora a rede vem cheia. E eles percebem que só havia uma pessoa que podia dizer: joga do outro lado, e a rede vir arrebentando cheia de peixe. Só tinha um homem que podia falar isso. E Pedro, naquela impulsividade que lhe era característica, eu não tenho nada contra pessoas impulsivas, viu? Nunca permita, se você é impulsivo, nunca permita que alguém te diminua por causa disso, tá? A gente só tem que ser impulsivo na direção de Jesus. Ele arrancou as roupas e pulou na água e foi na direção de Jesus, nadou até na praia e abraçou o seu mestre. Daqui a pouco os outros vieram. Jesus tinha lá preparado um almoço. Eu não sei quem come peixe com mel, mas Jesus preparou peixe com mel para eles, e eles então foram ali comer. E depois Pedro, no meio do grupo, faz a pergunta para Pedro. Deixa eu ver com vocês rapidinho. Jesus não podia, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não podia ter dado uma bronca nele na frente dos 3? Pedro, que foi aquilo? Eu não te avisei, rapaz. Espera aí, você tinha toda a noção, você não tinha o direito de me negar daquela maneira, e ainda mais 3 vezes, você não percebeu enquanto que a coisa estava acontecendo? Você não percebeu? Que você estava me negando? E aí, ele podia ter dado uma bronca. Como é que Jesus fez? Os princípios do reino de Deus precisam ser aplicados pelos filhos do reino de Deus. E o rei do reino de Deus estava aplicando os princípios. O princípio do reino de Deus não é acabar com o outro porque o outro falhou. O princípio do reino de Deus, sabe o que é? É restaurá-lo porque ele falhou. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Pedro, eu não estou sentindo paixão tua. Eu não estou sentindo convicção. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pedro, ainda não está bom. Não está bom ainda. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece. Respondeu-lhe: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse então: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Que coisa mais linda. Eu tive a oportunidade de estar na beira do mar da Galileia, na beira do mar da Galileia, num mosteiro luterano, provavelmente, e ali tinha Pedro ajoelhado no chão, assim, com o rosto voltado para a terra, ajoelhado no chão, Jesus com uma mão sobre sua cabeça e com a outra segurando um cajado, e embaixo escrito: apacenta as minhas ovelhas. Eu sempre fui pastor de coração, um evangelista de coração, mas naquele momento eu caí em lágrimas, sentindo o chamado de Deus para mim de novo. Walter, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então você tem um trabalho para fazer. Vai lá e faz. Chamou Pedro e aquela abordagem foi restauradora, transformou Pedro de dentro para fora, devolveu a ele a confiança em si e em Deus. O livro Desejado de Todas as Nações fala desse processo restaurador que começou ali. Jesus usou os princípios do reino de Deus para restaurar, porque o reino de Deus não é marcado pela repreensão ferina para ferir outra pessoa que falhou. Não, o reino de Deus, ele age, o princípio do reino de Deus age para restaurar. Durante 40 dias, Jesus ficou do lado dos seus discípulos, reensinando e mostrando em detalhes vivos tudo aquilo que ele já tinha falado antes, mas agora eles entendiam, não é um reino visível. Isso que você quis dizer, Jesus? Não acredito. Aquela gavetinha deu espaço para uma outra gavetinha
que agora era a gavetinha que começava a entender a lógica do impalpável, a lógica do invisível, a lógica do amor, a lógica da fé, a lógica da esperança, a lógica da perseverança, da paciência, da dedicação, a lógica da generosidade. Essa lógica que precisava entrar na mente e no coração deles. E eles começaram a entender. Só que Jesus ficou só 40 dias. Alguém sabe me dizer por que Jesus ficou só 40 dias? Sendo que o Pentecostes era 50 dias depois? Alguém sabe me dizer? Por que ele não ficou os 50 dias com os discípulos? Não era lógico? Jesus fica os 50 dias, vem o Espírito Santo, depois Jesus vai embora. Não seria assim o óbvio? Por que eles ficaram sem Jesus e sem o Espírito Santo durante 10 dias? Eu me perguntei muito sobre essa situação, porque há coisas, queridos, que Deus não vai fazer por você jamais. Há coisas que você e eu temos que resolver. Há coisas que não tem como você fazer. Ele ficou 40 dias ali, e ensinando, reensinando tudo, e agora ele ascende ao céu, e deixa ali nos discípulos, os 10 dias, eles no cenáculo, conversando. Dá uma olhada no livro Atos dos Apóstolos, ali as primeiras páginas que descreve esse encontro desses discípulos dentro do cenáculo. Eles fazem acerto de contas. Eu fico imaginando, diante da beleza do caráter de Cristo, que agora, nessa nova gavetinha que eles conseguiram abrir, essa nova lógica que eles conseguiram adquirir, nessa lógica, eles agora entenderam a beleza do caráter de Cristo, que já os impressionava, mas eles não faziam ideia, porque sempre caía na caixinha errada. Estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui? E eles tinham um acerto de contas para fazer, porque eles não tinham entendido. Por que Pedro, João e Tiago ficavam ali disputando quem era o maior? Por quê? Porque eles não faziam a mínima ideia que o reino de Deus não é ser o maior. É aquele que serve que é o maior. É aquele que ama que é o maior. Não é aquele que consegue se impor sobre os outros com a dureza. Não, é o humilde, é o simples que é o maior no reino de Deus. E eu fico imaginando Pedro, João e Tiago se evitando, olhando meio assim de rabo de olho um para o outro, morrendo de vergonha. E aí, provavelmente, Pedro, o impulsivo, que todo mundo critica, mas eu gosto de Pedro, não sei, talvez eu tenha alguma coisa de Pedro em mim, talvez muito. Eu gosto dessa impulsividade emocional de Pedro, gosto muito. Provavelmente, não sei, a Bíblia não revela, não existe escrito em lugar nenhum, mas eu fico imaginando, tá? Não tome isso como assim diz o Senhor, simplesmente elucubrações da minha mente. Provavelmente Pedro chegou para João e Tiago e disse: vocês dois, irmãos, me perdoem, eu queria ser maior do que vocês, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava pedindo, eu não sabia ser maior. Eu queria ser maior naquele reino que não tem nada a ver. A cruz me mostrou que aquele reino não era o tipo de reino que Jesus estava querendo fundar. Eu fico imaginando depois João e Tiago indo para Pedro e talvez até para o grupo todo: irmãos, nós queremos pedir perdão para vocês, porque minha mãe pediu para que a gente fosse os 2 primeiros mais importantes no reino. Nós não sabíamos o que estávamos pedindo. Nós teríamos parado na cruz junto com Jesus. Nós não tínhamos noção. E ali houve confissão de pecado, arrependimento, acerto de contas uns com os outros. É possível que ao longo do período, quando você e eu vamos andar juntos, nós não sei quanto tempo, vamos dizer aí alguns anos vamos andar juntos, é possível que surja lixo relacional que vai se acumulando no nosso relacionamento. Alguma coisa que você ficou decepcionado comigo, alguma coisa que você não me entendeu, alguma coisa que eu não te entendi, uma expectativa que você teve a meu respeito que eu não consegui satisfazer, tá? Alguma coisa que talvez a minha querida esposa, que já me aguenta 25 anos, talvez ela não aguente em você, ou você não aguente nela, eu não sei. É possível que surja lixo relacional ao longo do período? É claro que sim.
Imagina 12 homens cheios de testosterona, né, como os homens aqui que têm que conviver também, né, às vezes com disputas, com tensões entre eles, um querendo ser maior que o outro. Imagine só se não juntou encrenca. Claro que juntou. Mas Jesus deixou eles 10 dias sozinhos ali, porque esse lixo relacional não é Deus que vai resolver, é você e eu que temos que ser honestos um com o outro, olhar um no rosto do outro e resolver. E é esse é o recado que está sendo dado aqui, ó. Resolvam as pendengas entre vocês, as diferenças, os desacertos, acertem. Sabe o que veio como um vento impetuoso? E diz a Bíblia que, eu não consigo descrever exatamente ali o que aconteceu, chamas apareceram sobre eles, um vento, um ruído tremendo quando eles acertaram as suas pendengas, quando eles estavam um coração, uma mente, juntos, crendo no reino de Deus, querendo o reino de Deus em si. Não eram perfeitos ainda, eles vão fazer muitas atrapalhadas depois ainda, mas querendo o reino de Deus, querendo puxar na mesma direção, querendo propagar esse reino. Sabe o que acontece? Desce o Espírito Santo com poder, e eles são capacitados de uma maneira sobrenatural. Estou dando aqui todas as dicas e a sequência das coisas, o que nós precisamos fazer, para que a mesma coisa aconteça em nosso meio. Querem o reino de Deus? Quer o reino de Deus plantado no seu coração? Deixa eu perguntar, você quer mais ou menos do que a semana passada? Só levante a mão quem honestamente quer mais do que tinha a semana passada. Deixa eu ver as mãos. Ok? Os contrários também se manifestem, aqueles que querem menos hoje. Aí eu tenho que refazer os meus sermões, eu vou fazer uma visita, pedir perdão para você, que eu não acertei hoje. Tem alguém que... não? Ok? Queridos, eu tenho visto isso centenas de vezes. Eu sempre fui um acadêmico com um viés pastoral. Eu vou ter que aprender a ser um pastor com viés acadêmico, provavelmente. Vou ter que dar uma invertida nos polos aqui. Mas eu sempre peguei o meu rebanho, como professor do seminário, eu sempre peguei meu rebanho e os pastoreei, o tanto que eu podia. O tanto que eu podia. Eu não conseguia pastorear multidões. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Estou ainda me sentindo desse tamanhinho, diante dessa responsabilidade que foi me colocada aqui. Mas naquele período, eu conheci um rapaz chamado Adriano. Quem sabe uma hora dessa ele vai vir aqui pregar para nós. Adriano, rapaz ferido, machucado por uma infância difícil. Adriano, machucado por uma esposa que o trai e o abandona. Ferido, ele fica perdido durante algum tempo, inclusive abandona a sua fé, mas volta porque percebe que não é um bom caminho. Encontra de novo uma cara metade, que é uma joia, a Lia é simplesmente fantástica. Ele não podia ter achado uma mulher melhor para ele. Mas aquelas marcas, aquelas dores, aquelas aflições todas ainda marcavam seu coração. Quem é que consegue se livrar das suas feridas de uma hora para outra? Quem é que consegue? Ficamos 3 anos juntos num pequeno grupo, que eu chamo de pequeno grupo de discipulado. Ficamos durante 3 anos juntos. E cada um daqueles 6, 7 que vinham ali, era transformado pouco a pouco. Mas eu observava o Adriano parece que era aquele que respondia menos. Aquele ego inflado dele, aquela manifestação toda cheia dele. Ele é o cara que sabia, ele que dominava, ele tinha que ter a última palavra, ele que tinha que ter o domínio da situação sempre. Típico de pessoas inseguras, pessoas que têm que ter sempre o domínio. E eu percebi essa arrogância, esse orgulho no Adriano, mas eu nunca desprezei por causa disso. Quem sou eu? Quem sou eu? Provavelmente você vai ver arrogâncias e orgulhos dentro de mim. Eu gostaria que você chegasse e falasse para mim com amor e carinho. Não critique pelas costas. Fala com amor e com carinho.
tá? Porque eu estou querendo crescer. E durante tempos nós falamos do reino de Deus, das características, falamos de espiritualidade, falamos de ministério, falamos de tantas coisas, abrimos a Bíblia, choramos juntos, caminhamos, jantamos juntos, praticamente toda semana a gente jantava junto, fizemos passeios juntos, fizemos tanta coisa junto que no fim das contas éramos não mais professor e aluno, éramos amigos, amigos do peito. Eu contava minhas histórias para eles, eles contavam as histórias dele para mim. Havia intimidade, intimidade espiritual, proximidade coração a coração. Oh, minha igrejinha linda, era aqueles 7, 8 meninos e meninas que estavam ali. E no decorrer do tempo agora, em junho desse ano, ele ia sair para fazer o estágio de evangelismo público dele. Eu era coordenador do estágio de evangelismo público. Então, conversamos, acertamos para onde ele iria e tudo, deixamos tudo acertado. E aí eu chamei o Adriano à parte um pouquinho. Adriano, eu tenho uma coisa que faz tempo já que eu quero te falar, mas eu até agora não pude. Tá? Mas o que é tão importante? Rapaz, você não vai gostar. Mas o que é, Walter? Nossa, está fazendo... Ele era meio gozador, assim, meio sarcástico, né? O que é tudo isso que você quer me falar? Eu disse, Adriano, você não vai gostar. Walter, nós temos liberdade entre nós podemos abrir o coração. Você nos ensinou que a gente deve ser franco, deve ser aberto, e deve falar as coisas um para o outro, para a gente poder crescer espiritualmente. E eu disse, então aqui vai, segura. Você é arrogante, prepotente e orgulhoso. Eu tinha liberdade, eu tinha conquistado o direito de falar. Ele disse, Walter, é você que pensa isso ou outras pessoas que pensam isso? Sou eu que penso e estou te falando na cara, como deve ser. Tá? Só que eu não quero te ferir. Eu quero estar junto com você. Mas eu acho que é uma área que você tem que crescer. Eu também tenho que crescer. Mas eu percebo que eu precisava te falar isso. O Espírito Santo tem me guiado para fazer isso. Vô, está me pegando meio de surpresa agora. Eu sabia que eu ia te pegar de surpresa com isso. Quando é que um orgulhoso suspeita do seu próprio orgulho? É óbvio que não vai suspeitar mesmo. Aí ele, meio angustiado, mas não levando muito a sério, ele disse, ficamos mais conversando, mais uns 20 minutos, meia hora. Ele disse, eu vou pensar nisso aí. Mas mais para me dispensar, porque ele já estava ficando meio constrangedora a situação ali. Ele foi para casa, e ele falou para a esposa, você não sabe o que o Walter falou na minha cara hoje. Hã? O quê? Que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, que eu sou orgulhoso. E ela respondeu assim, até que enfim que alguém te fala. Você pensa assim também? Ele falou para ela, claro, eu já te falei 150 vezes. Você nunca me falou, sabe aquela briga de casal assim? Você nunca me falou, claro que eu te falei, mas quando? Aqui, lembra? E lembro. Lembra aqui? E lembro. Lembro. Por que eu não ouvi? O que aconteceu comigo nesse período? E ele caiu em si no outro dia, pela primeira vez na minha vida, ao invés de ver um Adriano assim, que chega sabendo tudo, dominando tudo, eu vejo um Adriano assim, murcho, quebrado, arrebentado por dentro. E eu o vejo vindo assim, com o rosto já marcado por aquilo, eu já vou direto função pastoral, e vou abraçá-lo, e vou cuidar dele. Telefonamos todo dia 3, 4 vezes, eu dando suporte para que ele pudesse não só ficar com aquela bomba na cabeça, mas que ele pudesse ter uma mão amiga que o ajudasse a andar alguns passos até que ele saísse daquilo. O reino de Deus estava enroscado, ele não conseguia viver o reino de Deus em toda a sua plenitude, porque esse elemento especificamente o segurava. Adriano foi para o estágio de evangelismo, todo dia nós estávamos no Facebook, ou telefonando, alguma coisa assim, e eu perguntava para ele, Adriano, você já está conseguindo? Eu disse, já dei um passo, já sei falsificar a humildade pelo menos. Eu disse, mas não fica muito tempo nessa área, tá? Aprende a ser genuíno, mas eu estou vendo que é legal, eu estou fazendo algumas experiências, mas não é minha natureza, eu sinto que não é minha natureza.
Tá? Mas como é que você percebe então, Adriano? E ele entendia todo esse assunto do reino de Deus que nós exploramos muito. Tá? Ele percebeu assim um crescimento vigoroso, uma percepção nova. Oh, irmãos, quando eu vejo a minha trajetória, qual trabalho que Deus tem para fazer de mim um homem mais simples, mais humilde, fazer de mim um homem mais amoroso, e que trabalho, e quantas recaídas, mas eu estou no caminho, queridos, eu não cheguei lá ainda. E como é que é mesmo? A justificação é obra de um instante, de um minuto. A santificação é obra de uma vida inteira. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês: eu e o Adriano estamos na jornada, estamos trabalhando, tá? O trabalho espiritual de ver o reino de Deus crescer, tá? Precisa ser um trabalho diário, a busca diária, e não dá para ser sozinho. Não dá para ser sozinho, você sozinho com Deus, e não dá para ser você sem Deus. Tem que ser em comunidade e tem que ser com Deus. Porque salvação, lembra aí da semana passada eu falei, salvação é individual, mas o desenvolvimento da salvação não, precisa ser em grupo. Desafio vocês a buscarem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Antes de qualquer outra façanha que você queira fazer na tua vida, antes de se tornar rico, antes de se tornar, quem sabe, um doutor, uma doutora, antes de qualquer outra coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que vir para o centro da nossa vida, o reino de Deus tem que ser a nossa busca diária, o reino de Deus tem que ser o cerne da nossa existência. Caso contrário, queridos, nós corremos o risco de brincar de igreja, brincar de ser cristão, e acabar perdendo a vida eterna, porque nós não entendemos do que se trata. E eu sabe uma coisa, queridos, para terminar, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para sorrir, eu vim para me alegrar com vocês, eu vim para amar, eu vim para servir, mas eu não vim para brincar de ser cristão não, essa fase na minha vida já passou, tá? Eu vim para que a gente juntos ande passos vigorosos no crescimento espiritual. E que Deus nos ajude. Que o diabo não vai gostar desse negócio. Vai bater em alguns de vocês, vai bater muito em mim. Peço que orem. Mas eu oro também que essa trajetória seja maravilhosa. Porque você vai descobrir coisas que nunca você entendeu antes. Que Deus abençoe. Que Deus guie e nos guarde nessa jornada juntos. Amém.